7h32 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje o programa tem o prazer de receber, claro, todos nós, né, o professor Carlos Abraão Valpassos, conosco por videoconferência, como tem sido neste último ano, e a gente agradece aí todo o carinho e atenção, professor, e a presença aqui no programa, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom dia, professor Carlos Valpassos. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo para conversar, para compartilhar ideias, para trocar informações com vocês. E parabenizo também, eu aproveito a oportunidade para parabenizar toda a equipe do Jornal Folha pelo trabalho que tem feito ao longo de sua existência na transmissão de informação de qualidade para a população local. Se a gente pegar o rol de entrevistados, a gente tem uma clareza muito grande em relação à relevância que o programa tem tido em Campos. Valpassos, vamos começar falando sobre esse assunto que não tem como deixar de ser, que é a questão da pandemia. Nós já conversamos aqui por videoconferência, inclusive, né, já dentro desse cenário de pandemia, e um ano depois da pandemia, o cenário parece estar até pior do que lá atrás, do que lá no começo. Como que você acompanha Eu perguntei aqui a Arlene, que é da Secretaria de Saúde de São João da Barra, o quanto era responsabilidade da população e o quanto era responsabilidade de governos essa questão da pandemia no Brasil. Qual a sua opinião em relação a esse tema? Tem o peso da participação popular aí também, né, nessa nova onda da pandemia? O quanto seria de responsabilidade da população e o quanto você vê como responsabilidade de governos? Uma excelente pergunta, espinhosa e por isso maravilhosa. Bem, vamos lá, sinceridade a respeito disso. O desafio tem sido colocado para o mundo inteiro. Como o próprio nome diz, é uma pandemia, não é uma mera epidemia. E se a gente vai pensar em termos de governo, acho que a melhor forma é pensar em termos comparativos. E isso aí vai explicitar para a gente um pouco da nossa situação. Porque se você joga em termos comparativos, a gente tem um país de 215, 220 milhões de habitantes, né, que figura entre, há algum tempo, com o maior número de mortes diárias em virtude de Covid-19. Então, a gente tem uma população bem inferior à população indiana, bem inferior à população chinesa. A gente não tem uma população maior que a americana e a gente tem índices que se destacam. E aí você começa a pensar em qual a diferença, né? E você tem sistematicamente um processo de não apenas negação do problema da pandemia, mas simplesmente de omissão em relação a atitudes. E quando você soma o discurso negacionista com a falta de ação prática governamental, você cria uma situação, sim, que joga responsabilidade para as ausências e sobretudo para as influências advindas do governo, sobretudo federal. Por que eu digo federal? Porque o discurso, a legitimação partiu dali, né? As trocas sem critério, né, relativas ao Ministério da Saúde. A gente passou mais de um mês no meio da pandemia sem ministro da Saúde, com o interino que depois veio e ficou, que foi o Pazuello. É bom lembrar que a gente passou um mês com a epidemia subindo e a gente não tinha um ministro da Saúde, estava tudo ótimo, né? Tipo, a gripezinha estava sumindo, né? Então a gente tem esse discurso que fica parecendo bravata, fica parecendo que é reflexo de uma falta de informação, mas não. Esse discurso ele é pautado numa estratégia de negação e de tentativa, né, de transformação do biológico que o contágio, a epidemia pelo coronavírus, num evento político. Então, esse englobamento, digamos assim, né, esse encapsulamento do evento biológico pelo político é o que tem trazido para o Brasil uma série de consequências nefastas. A gente está chegando a números de 4 mil mortos por dia, né, e ainda tem uma série de
de negações em relação a isso. A população tem responsabilidade? Sim, a população tem responsabilidade. Mas aí eu te pergunto, qual foi o auxílio que essa população recebeu para se proteger em relação a isso? Qual foi o estímulo que ela recebeu? A orientação prática de um estadista que aparecesse em rede nacional de televisão e dissesse: nós temos um problema a enfrentar, as medidas são essa, e essa, né? Evitar aglomeração. A gente não teve isso. Né? A gente não teve recomendação de um líder de Estado, se é que a gente tem um líder de Estado, né? A gente não teve isso. E a população ganhou argumentos justamente para ir contra, para dizer que não tem epidemia, que não tem morte, que é uma doença menor, né? E se você for pegar, existe um discurso de que os números são exagerados, né? Que na verdade as prefeituras, o grau, né, da desinformação vai a ponto de você argumentar que as prefeituras ganham dinheiro por número de mortos. Então é como se fosse assim, um caixa infinito. Quanto mais gente morre de Covid, né, mais a prefeitura ganha. Então as pessoas argumentam isso para dizer que aquilo ali tudo é uma realidade falsa. E essas pessoas agora estão no momento em que o auxílio não foi implementado, né, e aí a gente volta para a discussão do auxílio que inicialmente, em 2020, era um auxílio de R$200 proposto pelo governo federal, e a oposição conseguiu estabelecer o auxílio no valor de R$600, e agora a gente volta com a proposta do governo estabelecida, que vai ser algo em torno de 200 e pouco, de acordo com cada pessoa. Ou seja, uma quantia que é insuficiente para garantir, né, o sustento de uma família ao longo. Se você somar 3 pessoas, você pode não garantir um mínimo, né, sequer para um aluguel, quanto mais para o sustento de uma família. E aí essas pessoas demandam o quê? Elas demandam trabalho, elas querem o direito de trabalhar. E elas culpam aquilo que está mais próximo, né? Elas culpam a realidade do entorno, como se o prefeito fosse o responsável único pela situação que está sendo enfrentada. Mas, na verdade, faltou gerência e administração, interesse por parte do governo federal para estabelecer medidas de redução, né? Redução de danos. Não é simplesmente de conter todos os problemas ou superar os problemas, simplesmente de reduzir, diminuir o impacto disso na vida das pessoas. E, claro, isso aí não foi feito de modo inconsciente, né? Isso aí você está já trabalhando há algum tempo, esperando esse cenário em que as pessoas vão lutar, né, para ir para a rua, para reivindicar o direito de trabalhar, independente dos números e da situação, o que é, assim, um transtorno. Eu acho muito triste a situação que a gente vivencia hoje, e ela era uma situação previsível desde o início, né, em que as pessoas seriam colocadas diante disso, seriam obrigadas. Você vai dizer que, olha, elas deveriam ter consciência, né? Elas têm, mas não foi disponibilizado recurso para que elas se mantivessem protegidas, digamos assim, ou atuassem de forma mais cautelosa diante disso. Muito pelo contrário, o estímulo foi para que se negasse o risco, para que se negasse o contágio e, sobretudo, os danos sociais. E hoje, né, abril de 2021, o que a gente enfrenta é o reflexo de toda a atuação ao longo de 2020, né, de negação, de negativas em relação às vacinas, que as vacinas seriam um instrumento fundamental para a gente estar numa espécie de retomada da vida normal, ou de redução, se não de retomada da vida normal, no mínimo de redução dos estragos feitos, né, ao longo de 2020, mas a gente não tem vacina. A gente tem uma quantidade ínfima, incapaz de estabelecer ainda um impacto, né? E, enquanto isso, a gente vira um problema global, né? Aí você começa a estipular. O problema é uma doença, mas nessa altura do campeonato, a gente já tem um problema econômico brutal, em virtude do tratamento ineficiente com relação à doença. Porque se o discurso original era preservar empregos e vidas, a gente não preservou vida nenhuma, muito pelo contrário. A gente estimulou, o governo federal estimulou que as pessoas fossem para a rua, que elas aglomerassem, que elas se encontrassem em padarias, né? E os empregos também não foram preservados. Quais medidas fundamentais foram feitas para preservar emprego no Brasil? Se você andar no comércio de Campos, né,
Óbvio, agora está tudo fechado, mas você vai perceber que a gente está sofrendo ali uma série de fechamentos, né? Todo dia é uma loja que anuncia que encerrou suas atividades, é um restaurante, é um bar, e você não teve assim a contrapartida do governo para manter essas atividades em funcionamento. Então, a gente não só vive o resultado de um ano de omissão, como a gente vive também a expectativa do que vai ser depois. E esse futuro, que não está tão longe assim, ele é um futuro muito preocupante, né? Tanto do ponto de vista da saúde no geral, né? Como do ponto de vista econômico, social, em todas as definições que você quiser abordar. A gente tem um futuro de incerteza, um futuro muito sombrio, né? Porque a economia ela vai estar deslacerada. A economia não foi preservada em momento algum ao longo da pandemia, né? O discurso é falso. Não houve qualquer preocupação com a preservação dos pequenos empresários, dos comércios. Isso aí foi um discurso que se mostra agora completamente infundado, né? Não aconteceu ação para a preservação do empresariado, do pequeno empresariado, tá? Estou falando daquele empresário pelo menos, vocês eu não sei, daquele empresário que eu conheço, que tem uma loja ali na esquina, né? O pequeno empresário. Agora, o pessoal da MRV, né? O pessoal da Fiesp, esse aí é outra conversa. Esses aí estão jantando muito bem, né? A questão é a seguinte: quem jantou com o Bolsonaro essa semana está contemplado. Quem não jantou, se você não jantou com ele essa semana, você não foi contemplado por nenhum plano econômico. É mais ou menos por aí. Bom, Passos, e essa medida que que eu falei no primeiro bloco e que o Barroso determinou aí que o Senado instaura a CPI da pandemia? Como que você vê essa medida, sobretudo a questão de interferência de poderes? Você acha que como o presidente Bolsonaro mesmo colocou a imprensa ontem publicamente, que ele acredita que há uma interferência de poderes? Na sua opinião, existe uma interferência e isso é salutar para o país? Isso é benéfico de alguma forma ao país? Arnaldo, a interferência ela é algo que tá no jogo, né? Você tem a teoria, desde Montesquieu, da ideia dos três poderes, né? E você visa ter uma balança ali para não permitir que um poder tome conta da situação. Então, é de se imaginar que o executivo interfira, de algum modo, no legislativo, o judiciário também entra no jogo, etc. A grande questão é que a gente vive um cenário de muita incerteza, né, ao longo dos últimos anos, né? E esse cenário de incerteza faz com que qualquer movimento seja interpretado como um movimento político. E pode ter, sim, implicações, né? Pode ter, sim, implicações. E enquanto você falava, eu comecei a pensar, né? Disso, você falava de ser apropriado politicamente, etc. Tal. Eu fiquei pensando, realmente, tudo está sendo apropriado politicamente. O X da questão aí é saber por quem vai ser apropriado politicamente. Porque você pode apostar suas fichas num ator e perceber que teve outro que teve uma ideia melhor e conseguiu englobar aquilo. Então a gente não sabe os efeitos. O grau de imprevisibilidade que as instituições atravessam no Brasil, ele é assustador hoje, né? Então, acho que nesse sentido, os movimentos estão todos sendo muito cautelosos. E essa CPI, ela demorou, né? Ela demorou e foi colocada em jogo de uma forma que pode ter sido considerada invasiva, mas ela está tramitando já, ela está no cenário desde janeiro, se não me engano. Então, por que ela não apareceu até o momento? E você tem ali questões para investigar, para pensar a atuação do governo federal, os discursos, né? Os discursos que incentivam comportamentos, e você tem pesquisas que mostram a relação entre discursos e número de mortes, como você tem picos posteriores a certas declarações. E você tem também o caso que é o mais emblemático, que é o caso de Manaus. O caso de Manaus, onde houve o alerta, olha, teremos problemas, falta oxigênio, falta isso, e não teve uma ação imediata, né? Não teve uma ação imediata do governo federal. O Ministério da Saúde se mostrou completamente inoperante
e isso levou não a situação de mortes pura e simplesmente, né? O problema ali foi que você teve um número absurdo de mortes, pessoas na fila de espera, gente morrendo fora do hospital, e quem estava dentro do hospital não tinha acesso ao oxigênio. Então, o que ficou muito evidente ali foi a questão da morte sem dignidade, né? Você já enfrenta um cenário completamente triste e caótico, e você ainda perde os efeitos, as garantias mínimas daquilo que a sociedade atual é capaz de fornecer. Né? O que a sociedade atual é capaz de fornecer? É capaz de fornecer oxigênio, tratamento, alguns medicamentos para aliviar a dor, né? E tentar reverter o quadro. Quando você não tem nem isso, você está privando as pessoas de um instrumento básico, que a gente pode dizer que é um instrumento de cidadania. Né? Então aquilo ali foi completamente cruel e irresponsável. Rapaz, a gente estava falando aqui sobre essa questão nacional, sobre a questão de responsabilidade das pessoas, né, de maneira geral, e do governo. E recentemente andei pesquisando sobre a última grande pandemia que enfrentamos, que foi a da gripe espanhola, lá em 1918. E o cenário é muito parecido, né? Das pessoas negarem de fórmulas mágicas de tratamento. Eu estava até comentando com o Nogueira aqui, dia desses, no programa, que dizem que até que a caipirinha surgiu daí, né? Porque diziam que era limão com cachaça que ia curar a gripe espanhola. Se as pandemias são cíclicas, né? Parece, se a gente for pegar ao longo da história, quantas pandemias a humanidade resistiu, né? E são ciclos que se repetem. Esse comportamento da população também é cíclico, parece que a ciência é um pouco esquecida, a realidade é ser negada. Isso acontece de tempos em tempos com a população? Olha, Arnaldo, é impressionante, porque existe um livro publicado agora, em 2020, se não me engano, da Lilia Schwartz, que é também uma antropóloga, chamado A Bailarina da Morte, em que ela trata da epidemia, né, da pandemia de 1918. E ali você consegue estabelecer paralelos inacreditáveis. Né? Ela está falando de 1918, se você apaga a data e começa a olhar, muda os nomes, etc. e tal, parece que você está lidando com o cenário de 2020. Né? Então, inclusive, o tratamento com o quinino, com cloroquina, aparece ali. Né? O medicamento mágico surge ali. E, embora não tivesse a eficiência na época, ele era mais um medicamento mágico, as pessoas tomavam e tomavam várias outras coisas. Né? E as pessoas foram informadas e, no entanto, vários processos de desinformação também ocorreram naquela época. Né? Discursos de volta à normalidade, de negação dos efeitos da pandemia, estavam todos ali. É uma coisa realmente muito impressionante você fazer esse comparativo. E um aspecto interessantíssimo, e que mostra que a gente não vive um processo de evolução, né? A ideia de evolução é muito complicada. A gente vive uma passagem do tempo, mas a gente repete alguns comportamentos, a gente ignora aprendizados vindos de experiências muitas vezes nefastas, como foi a epidemia de 1918. Mas, por exemplo, naquele caso, eu lembro que quando eu vi esse livro, eu fiquei, nossa, mas realmente muito impressionante. E tinha um alerta, né, do que acontecia. O que acontecia? As pessoas viviam a primeira onda da pandemia, e aí elas, depois que tinham aquela redução nos casos, a diminuição do problema, elas se sentiam livres. Então elas adotavam automaticamente um comportamento de, ops, agora volta tudo ao normal. E aí vem a segunda onda, que é mais ou menos o que a gente repetiu né, nesses últimos meses. Né? A gente abandonou um comportamento mais preocupado, mais zeloso ao longo dos últimos meses, e agora a gente está encontrando o resultado disso. E também um outro dado muito interessante é pensar, por exemplo, a questão do debate do momento, né? A questão das igrejas. As igrejas, né, na epidemia de 1918, elas se transformaram em hospitais de campanha. Elas eram lugares, elas estavam abertas, mas elas estavam abertas para receber os doentes. Não era, os cultos
As missas foram suspensas. E ali o objetivo era você usar o espaço para tentar cuidar das pessoas que estavam doentes. E aí você já vê, inclusive, uma transformação muito drástica naquilo que a gente está vivenciando agora, uma discussão se pode ter culto, se não pode, etc. Tal, transformando um problema que é um problema de saúde pública em um problema de ordem religiosa. Né? Então, a gente tem, e de ordem religiosa encapsulada por uma dimensão política, como se fosse uma perseguição, etc. E tal. Isso eu estou falando com muita tranquilidade porque é uma questão que está tomando reflexo agora no Supremo Tribunal Federal. Né? Esse discurso, esses contrapontos, etc., estão aparecendo ali. Então, a gente tem uma experiência social com pandemias bastante intensa. No entanto, parece que esse hiato de tempo é suficiente para que os comportamentos se repitam. Né? E os grupos de interesse que se mantêm mais ou menos com aspectos semelhantes, eles se manifestam com aparatos tecnológicos diferentes, né? Mas representando os mesmos interesses, os mesmos discursos. Isso é realmente interessante de observar. Nogueira. Bom, são 7h53 e nessa questão de negacionismo, nessa coisa de seguir um líder, seguir ou não, deixa eu pegar logo um gancho aqui para a gente tentar entender se é que é possível, para fechar esse bloco. Por que o brasileiro entrou nessa onda? Eu acho que sempre foi, né? Mas muito mais agora, muito mais evidente com a chegada da internet, das redes sociais, dos aplicativos de conversa. Por que o brasileiro ele torce para um político, assim como torce para um time de futebol? No entanto, o político ele é um empregado do brasileiro, ele é mais um, era para ser mais um, tem que ser mais um trabalhador em benefício do brasileiro. O que acontece com essa questão? É cultural? Isso já vem lá de trás? Isso já... Enfim, o que acontece, na verdade, com todo esse processo? É possível explicar isso em pouco tempo? Isso é muito complexo de fato, e tem uma bibliografia grande que discute se é uma herança ibérica, se não é, o que tem com a relação com o sistema econômico, etc. E tal. Enfim, a gente tem, de fato, uma espécie de adesão muito afetiva, muito passional, né, com relação aos líderes políticos. Isso é muito fácil de observar, por exemplo, nas eleições municipais. E aí o discurso é de que essas eleições municipais afetam diretamente a vida das pessoas. Né? Então você tem um prefeito, tem um vereador, e você veste a camisa de fato porque você tem lealdade muito próximas, coisa que você não teria com uma figura mais distante, como um governador ou um presidente da República. E nos últimos anos, a ideia de que o presidente da República era uma figura distante, ela se afastou, né? Ela foi, de algum modo, transformada. E isso tem também um impacto muito grande relativo ao uso dos meios de comunicação modernos, porque parece, hoje em dia, que o presidente está falando com você. E você pode mandar mensagem no Instagram dele e, se der sorte, ele responde. Né? Então, na medida que ele responde, você pode caminhar até Brasília e falar com ele no cercadinho. Né? Então, você tem ali diversas proximidades, ocasiões de proximidade com ele. Isso gera, de fato, um sentimento de fidelidade e lealdade. Né? E isso tem sido muito exposto nos últimos tempos e tem sido trabalhado. Né? A gente não pode, eu não sei se a gente deveria pensar em algo cultural, porque eu vejo um trabalho sistemático e organizado, né, do uso de tecnologias para isso. Então eu falo de grupos que são grupos pensados por pessoas com formação, né, pessoas da área de marketing, da área de tecnologia, que influenciam isso. Se você fizer uma análise... Os robôs, né? Que influenciam com os robôs, Os robôs são os instrumentos, né? E é bom enfatizar essa questão dos robôs sempre, porque quando a gente falar o robô, as pessoas podem achar que a gente está falando do C3PO ou do R2-D2, que fica ali, um robozinho humanoide,
digitando coisas. Não, robô não é isso. O robô é uma sequência de informações em uma determinada linguagem de programação, informações escritas, que vão determinar tal e tal operação automática, né, na reprodução de mensagens. Então, por exemplo, eu posso criar um código de programação em que toda vez que apareça a palavra Nogueira, né, toda vez que alguém digite nos comentários do site, do Facebook da Folha, Nogueira, o meu código de programação vai lá e diz grande, né, esse é o cara. E eu posso fazer isso sistematicamente. Toda vez que aparecer, eu posso colocar 3 frases elogiosas, ou eu posso fazer 3 frases que vão ofender o Nogueira, né? Então, quando você faz isso sistematicamente, você cria ali um processo de indução, né, de comportamento. Né? Um processo que tem sido pensado, analisado, e não tem sido feito de maneira inconsciente. Então, se você fizer uma análise do material, né, do material digital que circula no Brasil desde 2018, você vai ver que tem um material de marketing ali muito bem elaborado, né, que sintetiza informação, que é rápido de ser assimilado. Os memes foram fantásticos para isso, os áudios, né, e aí eu acho que vale tocar no seguinte, os meios de comunicação novos, Facebook, Instagram, o Zap, eles podem gerar manifestações coletivas, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma declaração e sofrer uma série de críticas no seu Facebook ou no seu Instagram. E isso aí faz parte do jogo. Quando você vai ter... mas foi muita gente, foram 50 pessoas, foram 100 pessoas. Mas isso aí é uma resposta a algo que você fez, que adquire proporções muito maiores do que essa mesma declaração teria alcançado há 10 anos atrás, quando teria sido feito na mesa de bar, né? Ok, isso é um fenômeno moderno desses meios de comunicação. Quando eu falo em campanhas, né, usando essas tecnologias, eu estou dizendo que elas não são feitas por 50 pessoas. Elas podem ser feitas por um número reduzido, mas elas vêm de muito, muito acima, e elas são orquestradas. Então você escolhe um alvo, e você, desse alvo, aponta para como vai ser disseminada a informação falsa e agressiva com relação a essa pessoa, de modo que, em poucas horas, você não está falando mais de 50 nem de 100, você está falando de alguns milhões de pessoas que receberam aquilo. Então você pode ter a utilização disso tanto para atingir adversários políticos, né? Então, por exemplo, uma campanha dessa contra o Arnaldo, né? Vamos agora atacar o que já aconteceu com jornalistas, professores, intelectuais de cidade do interior. Vamos atacar fulano, né? E um sujeito que tinha uma expressão local, de repente ele é alvo do ódio nacional, né? Esse cara começa a aparecer como alvo de pessoas que nunca ouviram ele falar. E isso aí tem impactos diretos na vida dele e como é que eu posso dizer? No sentimento dele de liberdade de expressão, né? Porque ele vai ser coagido. Esse cara foi, de algum modo, coagido. Uma forma da gente entender isso, né, e isso está explicado assim, de ponta a ponta, né, como funciona, quais os impactos, a gente pode analisar pelo caso da Patrícia Campos Melo, que acabou de publicar no ano passado o livro A Máquina do Ódio, em que ela fala do que aconteceu na vida dela depois que ela começou a investigar esse sistema de disseminação de mensagens, né, e que acabou se desdobrando para a CPI das fake news, que tem impactos nacionais, né? A gente tem que lembrar isso. A CPI das fake news, ela está centrada em algumas figuras de maior destaque, mas se você pensar, ela vai ramificando, né, e vai atingir figuras das mais diversas cidades. Então você está falando de pessoas que têm canais de internet que atingem milhões de pessoas, mas você está falando também daquelas figuras que não tiveram ainda tanto êxito e estão lidando com canais com poucos milhares ou poucas centenas de seguidores, mas que estão trabalhando nessa rede toda, né, e com o mesmo tipo de informação. São pessoas que, inclusive, depois da ascensão dessa CPI, começaram a apagar os seus conteúdos, né? Então a gente assistiu sistematicamente a
as informações sendo deletadas, né? As informações foram apagadas com o objetivo de tirar os rastros. Então, essa CPI ela ainda tende a se desdobrar, porque, sobretudo, agora a gente tem desdobramentos disso, né? Por exemplo, as investigações sobre os atos antidemocráticos em Brasília, e agora parece surgir uma ameaça, né? De novas informações a partir de uma possível delação premiada da Sarah Winter com relação a esse tipo de procedimento, o que seria interessantíssimo de ver como é que alguém que estava dentro, né, falando sobre isso. Inclusive, muitas pessoas que estavam dentro já começaram a expor, né, o funcionamento disso. E os impactos disso não são... o que eu sempre tento frisar, que o impacto disso não diz respeito a quem está em Brasília, né, as figuras de destaque nacional. Isso diz respeito, sobretudo, a essas pessoas, sim, aos jornalistas dos maiores meios de comunicação do Brasil, que foram atacados, mas isso chega nas cidades pequenas, né, isso chega na gente. Isso chega aqui. Campos é uma cidade média, mas isso chega em cidades menores que Campos, isso chega aqui. Esse tipo de perseguição que é um instrumento de como é que eu posso dizer? De ameaça. É um instrumento de ameaça, é um instrumento de coerção, de humilhação continuada. Né? Você pegar a pessoa e submetê-la, através de todos os meios, né, de comunicação virtual, a uma série de acusações sem que ela tenha qualquer chance de resposta. Então, no caso da Patrícia Campos Melo, ela sabe que... Ela abre o livro contando isso, que ela está dormindo, o filho dela aparece no quarto, perguntando por que tem um moço que odeia tanto ela. E aí ela começa a assistir, né, o vídeo no YouTube, e é um deputado simplesmente ofendendo ela de todas as formas possíveis, chamando ela de sem vergonha, de palavrões diversos, né? E ela observa aquilo, assustada, e aí fala com o filho: olha, o filho dela é de 7 anos, não estou falando de um filho de 30, não, estou falando de um filho de 7 anos. Ela: não, esse moço, ele não gosta porque eu fiz uma reportagem que de algum modo ofende ele e tal. Mas aí você vê depois como ela é ofendida no mercado, ela começa a ter medo de andar na rua, né? Ela é vítima de uma acusação que agora teve uma sentença favorável a ela contra o presidente, né? Então você tem o caso da Patrícia Campos Melo, posteriormente a Manuela Dávila, que foi candidata no pleito de 2018, ela publica também um livro chamado E Se Fosse Você, em que ela trata desse problema e como que ela sofre, como é que ela sofre com os impactos dessas fake news, das pessoas apontarem para ela na rua, de agredirem verbalmente. E são agressões que podem ser do verbal para o movimento de passagem para o físico. Isso aí é um estalo, né? Isso aí você não tem como prever quando será essa passagem. Então, esse sistema todo de acusação e de sentença via organizações digitais que estão aliadas a diferentes atores políticos, isso aí é um problema gravíssimo no Brasil, que a gente ainda não lidou com ele, né? E tem impacto na vida das pessoas, tem impacto na administração da pandemia, né? No entendimento dessas mortes que a gente está tendo com relação à Covid-19, uma vez que você estimulou a partir também desses mesmos instrumentos que as pessoas não prestassem atenção, que elas fossem displicentes, que elas entendessem que é tudo mentira e que elas podem ir para a vida normal como se nada estivesse acontecendo. Perfeito. Bom, são 8h05, é longo, e cabe mais debate sobre isso, né, Arnaldo? Vamos a um rápido intervalo, então a gente volta para conversar com o antropólogo e professor Carlos Abraão Valpasso. A gente faz uma parada rápida aqui, é bem rapidinho, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.